Olá, então hoje eu estou aqui para gravar esse vídeo para vocês, para fazer uma resenha, uma apresentação desse deck, desse tarô. Eu não tenho mais a caixa e eu vou, ao longo da apresentação, falar sobre isso. E de uma austríaca, Anna K. E esse tarô, ele tem uma história, né? Ela começou a produzir esse tarô ainda na sua adolescência, porque ela tinha às vezes, dificuldade, né? Era amante do tarô, mas tinha uma dificuldade de lidar com o tarô clássico de Rider-Waite, porque ela sentia que não havia expressão nos personagens, né? A expressão, a fisionomia, ela era um pouco assim, muito estilizada. Então ela trouxe um pouco mais de dramaticidade para as cenas. Então ela levou algum tempo, o estilo ele varia um pouco, porque ela levou um tempo confeccionando esse deck. Né? Então a caixa, eu vou falar um pouquinho do suporte, depois eu falo um pouco do tarô, né? da caixa, da embalagem, algumas características do deck, para quem ele é recomendado, se para iniciantes ou para avançado e tudo. Vou apresentar carta por carta, vou mostrar para vocês e vamos lá. Então, por que eu não tenho a caixa? Então, eu me apaixonei por esse deck, porque sempre é assim, eu vejo algumas cartas, eu vou pesquisando e nas minhas leituras, nas andanças, nos estudos, às vezes eu encontro alguma carta que eu me encante. E aí eu vou pesquisar aquele deck e descubro o deck. E uma das cartas que me encantou foi esse Cavaleiro de Copas. Esse Cavaleiro de Copas. Aqui. E algumas outras que eu vou comentar aí ao longo do processo, né? As cartas de copas são muito expressivas. Então a caixa era um estilo de caixa assim, gente, olha só. Ela se derreteu. Já na abertura eu não tenho como guardar uma caixa, não dá para guardar uma caixa assim, ela se derreteu. Essa daqui tá guardada de um outro tarô que eu também, essa embalagem realmente não serve para nada, né? Então nem para a gente dizer assim, olha, eu vou manter como colecionadora, não dá. Então assim, vem com livretinho dentro da caixa, o livreto e o tarô. E o livreto, ele está todo em inglês. Então as cartas, eu falo, por que não fazem aquelas cartas, essas caixas assim, né, gente, que comporta, que a gente, são caixas resistentes, que a gente guarda o livretinho, mas tudo bem, é uma produção independente, ela é austríaca, foi produzida, esse tarô nos Estados Unidos, então tem todas as figuras, mas estão em preto e branco, as ilustrações de cada personagem, né, em inglês também, em inglês. Então, como ela segue a linha de Rider-Waite, as imagens, as ilustrações, os temas, as cenas, evocando o tarô de Rider-Waite, então dá para iniciantes tranquilamente, tá bom? Uma outra carta a gente vai comentar daqui a pouco, que eram só elementos, símbolos, ela traz personagens para trazer justamente esse aspecto mais vívido, mais dramático para facilitar a compreensão de qualquer pessoa das cartas. Então, para quem já conhece o tarô, ela se não vai precisar, pode prescindir do livro, porque é bastante resumido o comentário, né? Então dá para prescindir do livro tranquilamente. As anotações que você pode fazer, algum espaço. Então, as cartas. As cartas, vamos lá, gente, porque olha, eu usei muito esse tarô, eu gosto desse tarô também. É claro que hoje ele já não está mais entre os meus preferidos, mas eu gosto muito da expressão dela e tá aqui, né? Eu acho que tem uma riqueza assim, nas cores que ela usa e realmente é muito expressivo. Cada fisionomia eu vou tentar aproximar o máximo possível aqui a lente para que vocês possam ter uma ideia, ver cada carta individualmente. Mas o suporte material deixa muito a desejar. Deixa muito a desejar. As cartas são excessivamente finas, frágeis. Olha só, ele tem bordas, tem um pouco de verniz, não é aquele verniz também mais forte, mas eu gosto que seja um verniz mais suave mesmo, mas são muito fininhas e elas descascam assim, fica logo com aspecto envelhecido nas bordas. Isso porque eu já tive 2 versões, não importa se você compra no Brasil, se você compra importado, a qualidade é sempre a mesma.
é sempre a mesma. Então esse meu aqui foi importado, veio essa caixa, porque às vezes o importado, por incrível que pareça, vem uma qualidade melhor do que você comprado ele aqui no Brasil, na edição brasileira. Às vezes a qualidade da caixa, no importado original é melhor, a qualidade do livro, mas esse e das cartas, esse é importado e, no entanto, realmente isso deixa a desejar. Então, assim, para quem gosta de cartas reversíveis, então é totalmente reversível. Ó, tá vendo? Essa aqui já até amassou. É ruim porque quando amassa a carta, na tiragem você acaba reconhecendo aquela carta quando ela vem. Você já sabe, você quer pegar de uma forma aleatória, tem que pegar de olhos fechados, ou tem que embaralhar de um modo que não apareça tanto essa borda, mas quando uma carta amassa e tudo, você já fica mais ou menos, localiza, identifica. E aí, ó, as bordas, né? Então, não é uma qualidade muito boa, né? Aqui é a representação da carta do mundo, mas tudo bem, vamos lá, né? Se pudesse se fazer um outro, poderia se corrigir esses detalhes, né? Mas, então, vamos comentar as cartas agora, né? Que é o aspecto agora positivo das imagens. Eu vou tentar aproximar aqui um pouquinho mais, para que a gente possa ver cada carta no máximo de detalhe. Vamos ver. Aí, pronto, acho que agora dá para ver bem. Então, o louco, olha só essa figura. Olha a expressão da inocência do louco, né? Então traz bem pra gente, evoca muito, né? Reporta muito essa... você não sabe se ele está dançando, cantando, totalmente despreocupado, feliz, sentindo a brisa, né? Aberto assim ao momento presente. E é interessante que esse louco ele está com os olhos quase fechados. Ele está ali, não vai pular no abismo, mas os olhos quase fechados. Mas tem um elemento aqui que não é trazido no louco clássico, que é o elemento que representa esse instinto de proteção, que é o animalzinho. A gente às vezes tem, normalmente é um cachorro, mas eu já vi com vários outros tipos de animais aqui que trazem esse lado mais instintivo, e nesse louco a gente não tem esse aspecto aqui representado nesse elemento, mas essa expressão desse louco aí vale tudo. O mago, que normalmente também é representado por um jovem, porque o mago, ele fala, tem esse aspecto aí meio que da imaturidade, né? Assim, ainda é um jovem que está começando a reunir os seus recursos, né? O seu poder pessoal. Então, ele ainda não tem aquela experiência de vida de um sumo sacerdote, de um eremita. Então, ele está nesse descobrimento. Aqui nós temos a Suma Sacerdotisa, essa é uma das minhas favoritas, Suma Sacerdotisa, só essa introspecção, né? Esse estar com ela mesma, esse estar totalmente em conexão com os processos da vida, com os ciclos da vida. Essa é uma das Sumas Sacerdotisas também mais lindas que eu já vi no tarô. Essa imperatriz é fenomenal. É a própria Pachamama, né? Que a gente tem os bichinhos a seus pés. Lembra aquelas esculturas da pré-história, representando realmente o arquétipo materno, feminino, aquela volúpia, a nutrição, a riqueza, né? A abundância. Esse olhar dela, assim, como se fosse... Ela me parece muito um aspecto mais de gnomos. E a gente vai ver que na representação de Anaká, ela traz muitas figuras, muitos elementos, parecendo assim uns gnomos, que a gente não consegue entender se faz parte às vezes, né, não domínio o desenho da figura humana, ou se realmente é proposital esse tratamento dela, o imperador. Então as figuras, elas são, a fisionomia ela é mais rústica mesmo, mais assim, caricaturada. O hierofante, o sumo sacerdote, os amantes, olha só, também aqui a gente tem a representação de um casal maduro, parece meio anões, né, como se fossem anões, assim, gnomos mesmo. O carro,
O eremita também é um eremita muito bonito, muito profundo. Essa contemplação nesse aspecto aí, semblante de despojamento. A roda da fortuna, também gosto muito dessa carta, né? Esse giro, olha, eu estou aqui bem, mas nem sempre, né? A vida gira e a gente, os altos e baixos, né? Da vida. Quem está em cima está querendo sempre ficar em cima, né? Quem está descendo é pego às vezes de surpresa, né? Se não vai para o centro da roda. A justiça, essa é a frieza, né? A imparcialidade da justiça está muito bem representada aí. É a força também acho lindíssima. Alguns elementos aqui eu acho, olha, a proximidade do rosto da fera, quer dizer, uma fera, muitos são representados por um gato, o leão parece quase um gatinho manso. E aqui eu gosto que ela preserva bem o aspecto selvagem da fera, né? Diz assim, olha, seu instinto, sua criatividade, seu potencial, assim, sua energia vital, ela está viva. E se você não controla ela, não domina com a sua alma, com a sua sabedoria, com a sua fortaleza, ela pode te devorar. Porque ela é feroz. Então você precisa se colocar no domínio. Olha como ela é dominante, porque aqui você vê a pata do animal em cima da perna dela, né, mostrando essa dominância. Não é um gatinho manso e dócil, mas ela já está com a corrente aqui nas mãos dela, ela tem o domínio. Então fala, olha, você tem o domínio. A sua alma, ela consegue dominar os seus instintos, estar a serviço. O dependurado, ela traz muito aspecto assim mais sombrio do dependurado, né, do desconforto de estar ali naquela posição. Ela não enfoca tanto a questão do processo iniciático, da iluminação. Você vê que ele está com a cara aqui bem fechada. Essa morte, acho fantástica. Os azuis que ela trabalha são magníficos, né? Esse anjo da morte convidando, né? A temperança, esse caminho, né? Entre o equilíbrio, né? Esse respeito ao tempo também. O diabo, olhe para isso aqui, o dinheiro, a orgia, né? A entrega à realidade material e a escravidão que isso pode significar. A torre, a estrela, o sol e a estrela, ela só traz os elementos, a lua também, só os elementos. Aí, no fundo, a gente vê, ainda evoca as torres da lua, né? Da carta da lua, tanto do tarô de Rider-Waite quanto de Marcelle. O sol. O sol ainda tem os elementozinhos também. Lá na lua a gente vê as torres, aquela penumbra, quase como se fosse a mesma paisagem, como se ela dissesse assim, olha, aquela mesma paisagem ali de dia e ela é à noite, só que à noite você não consegue entender muito bem o que é aquilo. É quase como se dissesse um pouco isso pra gente, né? Então, o sol, com tudo essa segurança, essa atmosfera de segurança, de beleza, de clareza. O julgamento, acho fantástica essa carta também, né? Essa figura central aqui, o convite do anjo, né? Venha, né, para essa nova esfera, renasça, estou te esperando aqui, né? E como essas figuras migram, saem da caverna, parece até a caverna de Platão, para essa atmosfera de renascimento. O mundo, conjugando todos os elementos representados nessa árvore, no universo. E aí os ases, é interessante porque os ases ela traz em todos os ases personagens em uma cena, né? Então tentando evocar a força daquele elemento. Então as de paus, o 2 de paus, 3 de paus, 4 de paus. Esse 4 de paus eu gosto muito. Essa coisa do sair, né? Do sair da casa, do ir para o mundo, do celebrar, do estar com, da cumplicidade, da amizade de uma forma leve. É férias. 4 de paus fala muito disso. É uma parada, é um freio, é um momento agora de descontração, de curtir esse bem-querer junto, né? Dessa saída, desse isolamento, de cumprimento de uma etapa. Então, é muito essa atmosfera de férias mesmo. Gosto muito mesmo.
Essa também, o 5 de ouros, está bem representado o elemento aí da competição, uma queda de braço. O 6 de ouros, né? O vitorioso, o herói vitorioso. O 7 de paus, a defesa do seu território. O 8 de paus, o movimento, a notícia, a ação. 9 de paus, autodefesa, autoproteção, cautela, resistência. Aí a gente tem o 10 de paus, totalmente perdeu, ele se sobrecarregou tanto, ela pega bem os aspectos sombrios, né, do 10 de paus. Então, ele se sobrecarregou tanto que ele, assim, perdeu a perspectiva, ele se deixou sufocar pelas próprias responsabilidades que ele assumiu. Aí vem logo o pajem de paus, esse aspecto do curioso, da aventura, do querer ver o que tem do outro lado do mundo. Esse cavaleiro também acho fantástico, essa expressão dele. Essa irradia assim uma força, uma alegria, né? Entusiasmo. A rainha também de paus, o rei de paus, também gosto muito desse rei, acho esse rei poderosíssimo, a força com que ele sai para dizer assim, não, eu posso, eu conquisto, autoconfiança, né? Esse é muito lindo. Um dos reis de paus também, um dos mais lindos. Aqui a série de copas, então a gente tem o As de copas também representado por essa delicadeza dessa figura aí, né? 2 de copas. 3 de copas. Amizade, celebração. O 4 de copas é ótimo. A saciedade, né? Não quero mais nada, não tem nada que me bote na minha frente agora, que me anime, sabe? A provar, eu já tô farto assim, sabe? Não quero mesmo, tô entediado, não tem nada que me anime agora. O 5 de copas, o luto. Agora olha que interessante como ela representa a ponte no tarô de Rider-Waite, a ponte com o outro lado, né? Uma vez que eu feche esse processo de luto aqui, pare de chorar sobre aquilo que eu perdi, olha só, que tem aí algo, um caminho daquilo que ainda está de pé, está disponível para mim, né? Nesse portal. Então eu posso olhar, acolher e seguir adiante. Ela faz um trabalho com sombra e luz bem interessante. O 6 de copas, a nostalgia, o passado, a inocência. É muito expressivo. Quando a gente vê essas cartas, a gente capta logo, tem uma sensação do que ela quer transmitir. Pode não saber o que significa, mas tem uma sensação aí. As escolhas. O 8 de copas parece que é o deixar a casa paterna para empreender a própria busca. O 9 de copas, o prazer, né? 10 de copas, a plenitude emocional. Ela nem coloca uma família como nos tarôs convencionais, né? Uma pessoa e você vê ela totalmente aí, sim, essa realização emocional, né? O pajem de copas, a delicadeza da figura. Primeiro a figura em si, que o pajem de copas seria a representação daquela criança sensível, né? Aquele adolescente sensível, como são sensíveis às primeiras experiências de amor, as experiências de cura, delicadas, né? O amor quando está chegando na nossa vida, a criatividade, os dons espirituais, os dons mediúnicos, eles precisam ter um tratamento delicado, muito delicada essa figura. Esse cavaleiro de copas, que eu acho uma coisa linda demais. A rainha de copas. O rei de copas, esse rei de copas, esse é um dos meus preferidos. Olha a delicadeza dessa figura, gente, que é bem aquela coisa contemplativa, apaziguadora, nutridora do rei de copas. É
Figura masculina que internalizou o seu feminino. O Ás de Espadas. Clareza, né? Uma carta totalmente solar, espadas, mas ela é bem solar, né? Bem, tudo fica claro com as espadas, não tem nuvens aqui, não tem sombra. 2 de espadas. Três de espadas olha só, a fisionomia é assim fantástica, a dor, né? 4 de espadas, a convalescência. Se eu tivesse, ela faz bem a sequência, né? Eu tô me recuperando aqui da dor, né? Do sofrimento, da decepção. Preciso dar uma trégua para poder voltar para o conflito dos 5 de espadas. O 6 de espadas, o retiro. Novas margens. 7 de espadas. O risco. 8 de espadas, as crenças limitantes. 9 de espadas, ansiedade. Estou dizendo uma palavra-chave aqui. 10 de espadas, o fim do tormento. O pajem de espadas, o aprendiz, o crítico. Cavaleiro de espadas, o guerreiro. A rainha de espadas, a juíza. O rei de espadas, o estrategista. Bom, esse rei de espadas eu amo, porque ele não deixa dúvidas aí do que ele tá, do tema, do assunto do rei de espadas, né? A estratégia. Aí vem a série de ouros. Então, Ás de ouros. Uma pazinha aqui, a figura. O 2 de ouros, o equilibrista. O 3 de ouros, o iniciado. O 4 de ouros, a estabilidade, a avareza. 5 de ouros, a carência, a exclusão, a privação, a falta, a resiliência. O 6 de ouros, a caridade. O 7 de ouros, o agricultor. 8 de ouros, autoaprimoramento. 9 de ouros, a disciplina, a colheita. 10 de ouros, a realização, o legado. O pajem de ouros, olha só, a oportunidade. Cavaleiro de ouros, a espera. Rainha de ouros, a abundância. O corpo, né? Ela tem muito corpórea, muito sinestésica. E o rei de ouros, quase como um patriarca, assim, né? Generosidade, a abundância, né? Estrutura material. Então, gente, é essa é a apresentação desse deck. Se você gostou, eu gosto muito desse deck, já trabalhei muito com ele, só que eu não uso muito, uso com muito cuidado, né? Porque ele não é um dos tarôs, ele é um dos tarôs, eu diria pra vocês, um dos mais caros. Não tá entre, não é o mais caro, mas ele não é barato, não. Assim, ele é um tarô que é um investimento que você faz, então eu acho que até poderia ter um tratamento melhor nessa caixa, nessa qualidade do papel, né? Então, mais vale, se você gostou, aí você procure Ana K Tarô. E se você gostou do vídeo, curta, aí se inscreva no canal para você acione as notificações, para você estar recebendo as notificações quando o vídeo subir. E compartilhe, né? Curta e compartilhe para que outras pessoas que gostem desses temas possam recebê-los também, assim como você recebeu e pôde apreciar. Muito grata pela sua presença e um grande abraço e até breve.